Deus querido, Deus santo, por causa da presença deste sangue que nos cobre e desta onipotência do Senhor em nossa voz, a presença do Teu Espírito Santo que nos dá o dom da fé, o dom perfeito, a fé do Filho de Deus, nós, como Teus representantes, abrimos a nossa boca profeticamente para proclamar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui está o nosso coração diante de Ti. Ó Deus, a nossa vida necessitada da Tua misericórdia, da Tua graça que se renova a cada manhã. Eis-nos aqui, Senhor Deus, confiando inteiramente na Sua graça, sabendo que em Cristo somos aceitos e no Espírito somos capazes. E vamos avançando, Senhor, para níveis de comunhão, de frutificação e obediência espiritual para a Tua glória. É o Seu desejo, Senhor, levar a Sua igreja à maturidade, à estatura de varão perfeito, para frutificarmos, para alcançarmos mais e mais para a Tua glória. Como diz o Senhor, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nesta fé que vem pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, nós nos movemos no Espírito com autoridade celestial, como embaixadores enviados do Senhor, para decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Pai, que o mundo jaz no maligno, mas nós temos esta missão de trazer o céu na terra. Tua palavra diz que quando os enfermos começarem a ser curados, cativos libertos, eis que é chegado até vós o reino dos céus. O evangelho pregado, Senhor, o evangelho genuíno, que nos chama à santificação pela graça, o evangelho não misturado com o mundanismo, o evangelho, Senhor, puro, que declara que Jesus Cristo veio salvar um povo, para ser todo dele zeloso, especial, de boas obras, um povo celestial, um povo, Senhor, que sabe amar, perdoar, que sabe dar bom testemunho e fazer boas obras. Aleluia! Ó Deus, que a mansidão de Cristo reine em nosso coração, nos ensinando a viver nesses últimos dias da igreja, na face da terra antes do arrebatamento, um avivamento inevitável como nunca houve, aonde a glória do Senhor irá varrer toda a terra. A partir do Brasil, sabemos que será enviado missionários e que este mundo sofrerá o impacto da grandiosa unção do Senhor desses últimos dias, e veremos, Senhor, quão grande é o Teu nome em toda a terra, porque o Senhor tem nos salvo para realmente operar em nós, a santificação, e operar através de nós sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Neste tempo, Senhor, aonde o Senhor se moverá em profusão, aonde, meu Deus, nada nem ninguém poderá impedir aquilo que está no seu coração, no teu desígnio, aonde haverá um mover que nunca se viu. Porque a igreja chegou à maturidade? Então ela foi de glória em glória, de glória em glória, até chegar à plenitude, até o grande finale. Sim, meu Deus, a noiva que vai subir, ela pertence a Filadélfia. É certo que a Laodiceia cresceu extremamente, o nome do Senhor tem sido blasfemado, com uma igreja apóstata que se diz que são vivos, mas são mortos. É claro que a igreja nominal se aliou à Babilônia e ao pecado, ao mundanismo, mas há uma igreja, a Filadélfia, a pequena Filadélfia, como no caso Josué e Caleb no deserto, a qual o Senhor tem dito, como falou para Elias: Elias, não se tristeça, pois eu ainda tenho 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. É assim mesmo, Pai, que o Senhor está fazendo. Certamente o Senhor tem um remanescente, e mesmo que a igreja foi de mal a pior,
enfraqueceu e se mundanizou, o remanescente está chegando à perfeição. É a maturidade. É um remanescente, meu Deus, que chegou aonde o Senhor queria que ela chegasse antes do arrebatamento. O Senhor disse que aprontaria uma noiva, que edificaria uma igreja, que as portas do inferno não conseguiriam prevalecer contra ela. E certamente essa igreja passou os seus séculos e séculos até chegar na plenitude, aonde ela aprendeu com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Então ela cresceu no caráter, nos frutos do Espírito. No fruto do Espírito, Pai. Ela cresceu na sabedoria da palavra e também na unção, no poder, para que através dela o Senhor possa produzir milagres que nunca se viu até hoje. Meu Deus, a tua igreja cresceu, amadureceu, perto está do arrebatamento, porque o Senhor disse que prepararia-se uma noiva adornada, sem mácula nem ruga, as virgens que tinham azeite, aquelas que eram prudentes. Finalmente chegou o momento do encontro com o noivo, e aquelas que estavam preparadas porque estavam se preparando dia a dia, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo a Cristo, chegaram a um ponto aonde elas estão dando ao Senhor a liberdade que o teu Espírito precisa para realmente fluir com liberdade. A igreja foi aprendendo no decorrer das décadas, dos séculos, e a história do teu povo, o fundamento dos apóstolos, o evangelho genuíno, apostólico, profético, foi repassado fielmente pelo teu Espírito Santo, que guardou a tua palavra. Como diz em Jeremias 1,12, que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. E assim, meu Deus, de geração em geração, tu és Senhor. E sempre teve, ó Pai, um remanescente que te honrou, com vestes limpas, com azeite transbordando, vivendo para o Senhor, para a tua glória. Finalmente, Senhor, a tua noiva chegou à maturidade, à madurez. A tua noiva chegou ao ponto bem próximo, como aquela profecia que o Senhor deu àquela criança há dias atrás. Em visão, aquela criança disse que o Senhor falou: meu filho, avisa a igreja que falta meio passo para eu buscar a minha noiva. Assim sabemos, Deus vivo, Deus santo, que a igreja gloriosa que vai ser arrebatada não pode ser contida por mãos humanas, não pode ser impedida por ninguém. O que o Senhor determinou para esta igreja antes do arrebatamento será cumprido. O avivamento acontecerá inevitavelmente e deixará o mundo impactado. Quão grande é o Senhor. Pai querido, o seu nome é grande e as nações te temerão. Todos saberão que não há outro Senhor além de Jesus Cristo. E o teu evangelho, que requer a santificação, que requer, Senhor, uma entrega diária, humilde, porque a porta não é apenas estreita, mas é para os humildes que de joelhos, aleluia, avança. Com o rosto no pó, meu Deus, debaixo deste sangue precioso, reconhecemos toda a nossa limitação humana. Meu Deus, nada somos, senão por este sangue. E também, debaixo deste sangue, vemos o teu fogo. Aquele fogo que ardia na sarça e ela não se consumia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, diz Levítico 6,13. Este fogo purificador que o Senhor diz: não apagueis o Espírito Santo. É este trabalhar contínuo do Senhor, porque para nós este fogo purifica,
Como aconteceu que queimou as cordas de Cedraque, Mesaque e Abdenego, na verdade, Misael, Ananias e Azarias dentro da fornalha, o quarto homem estava lá com eles, e eles estavam livres, só queimou as cordas, meu pai. Agora, para o teu povo, é batismo com o Espírito Santo, é avivamento, é dons. Este fogo é proteção, iluminação. Assim como foi para o povo de Israel naquela noite, quando o Senhor abriu o mar através de Moisés. Para o povo, iluminava o caminho e o protegia. Aquela coluna de fogo que estava atrás, ela fazia separação entre os israelitas e os egípcios. Para os israelitas, era proteção, iluminação, calor, abraço, amor. Oh, aleluia! Mas para os egípcios era oposição, porque o Senhor é um fogo destruidor contra os adversários. Para os egípcios era escuridão, era realmente algo que eles não podiam ultrapassar. Então vemos que o teu fogo, o trabalhar do teu espírito, a tua unção que despedaça todo jugo. Para os que te temem, este fogo é benéfico, purificador. Mas este fogo, meu Pai, para os inimigos é juízo. É aquele fogo que os fará temer, e se não temer, serão lançados no fogo do inferno. Sabemos, meu Pai querido, que o teu fogo, através da sua palavra, é o trabalhar santificador do teu espírito pela doutrina. Não é preciso, meu Deus, a fornalha da aflição para aprendermos, se aceitarmos o teu fogo voluntário, o fogo do teu amor, através da doutrina e da humilhação, a terra boa, porque a vara é para a costa dos tolos. Certamente o Senhor corrige a todos que recebem por filhos. Essa correção é através da palavra e o arrependimento. A palavra que é como um espelho que revela um chamado à santificação. Aquele que é terra boa verá que através da doutrina e o arrependimento a santificação ela é mais fácil. Mas saindo da doutrina o homem entra na disciplina, na vara. Então ele será salvo como pelo fogo, a fornalha das aflições. Meu Deus, no mundo nós temos aflições, porque o Senhor avisou em João 16:33. Mas a ênfase do Senhor não está nas aflições. Nem Paulo, ele colocava ênfase na aflição. Ele dizia essas leves e momentâneas tribulações, ainda que para nós parecesse muito grande. Apanhar por vara, ser preso, ser chicoteado. Aflições que para nós seriam grandiosas. Ele não foca na aflição, mas ele diz que não há de se comparar com a glória que há de ser revelada do outro lado, e até mesmo revelada aqui, né? Porque quanto mais sofremos com Cristo, mais contigo reinamos e brilhamos. O aspecto depurativo das aflições na vida daquele que tem bom ânimo, ele tem fruto, porque não é de alegria o sofrimento, mas o fruto naqueles que são exercitados passam a ser não só para essa pessoa, né? Mas para aqueles que assistem, pelo bom testemunho. Sabemos que o cristão, ele é afligido muitas vezes pela sua carne, pela circunstância de um mundo caído, perseguições e críticas ácidas dos incrédulos. Estamos passando, meu Deus. O Senhor disse para Josué que se ele meditasse nessa palavra de dia e de noite, nem o inimigo ficaria de pé. A tua palavra diz que até os nossos inimigos terão paz conosco, se formos amigos do Senhor. O Senhor nos esconderá, como escondeu Elias no tempo de 3 anos e meio de fome na terra. Porque o Senhor faz separação entre aqueles que te temem e os que não te temem. Certamente o Senhor não destruirá o ímpio com o justo. O Senhor conhece aqueles que te amam e temem o teu nome. O Senhor conhece, e há uma diferença. Naquele dia veremos a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. De verdade, de coração, porque a fé sem obras é morta.
Vemos, meu Pai, que a aflição e a perseguição muitas vezes foram atenuadas através da unção. Meu Deus. Vemos que mesmo no império de Nabucodonosor, por causa da unção de Daniel, ele foi promovido diante de reis ímpios. José, mesmo no tempo do Império Egípcio, foi promovido. Então nós vemos que não há como dizer que não há promoção através da unção. Mesmo diante de situações difíceis, nós sabemos que Davi foi promovido em situações difíceis, onde os reis Saul o perseguia e o gigante Golias também. O que vemos é que a sabedoria de Deus nos coloca, independente de ser uma terra seca, do regime que estamos passando, se é um regime democrático, comunista, não importa. A única coisa que importa é que se Deus é conosco e tem um plano, há uma sincera administração e supervisão do Senhor. Porque quando Tiago e Pedro foram presos sob Herodes, Tiago foi morto à espada. No entanto, o anjo livrou Pedro da prisão e ninguém poderia prendê-lo. E ele pregou livremente. Logo após, Herodes foi comido de bichos. Vemos que o Senhor tem um plano na vida de cada um, aquele que vai ser mártir e aquele que vai ficar nessa terra pregando o evangelho até quando o Senhor quiser, até a consumação da vida daquela pessoa, 120 anos. Porque João, mesmo diante de um império que matava os cristãos, tentaram por 2 vezes matar João. Tentaram matar no azeite fervendo. Tentaram jogá-lo do precipício. E como viram que ele não morria, levá-lo para a ilha de Patmos para morrer com os presos. E lá ele escreveu o Apocalipse. Vemos que o Senhor é invencível, meu Pai. Vemos que o Senhor tem propósito, como disse Paulo. Essa noite um anjo do Deus que eu sirvo, que eu sou, me falou que o barco vai afundar. Iremos dar numa ilha, a ilha de Malta. Mas lá Paulo orou, os enfermos foram curados, houve evangelismo e ele saiu de lá abençoado. Então, Senhor, sempre haverá situações difíceis, mas a tua sabedoria, a tua unção, nos fará ser promovidos em qualquer regime que estivermos passando. Quando o Senhor tem um plano de vida para nós, pode ser Nabucodonosor, pode ser Nero, que seremos promovidos. Se o Senhor tem um plano para nós, pregarmos nas prisões, isso não nos abalará. Se o Senhor tem um plano de partirmos para a glória e tivermos face a face, como dizia Paulo, viver é Cristo, partir daqui é muito melhor. Ele dizia, nada tenho por preciosa a minha vida, a não ser cumprir o meu ministério. Cumprir o ministério é exatamente isto. Se para cumprir o meu ministério eu tiver que viver mais 30 anos, ninguém me matará antes desses 30 anos. Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora, se chegou a hora de partir, por que se agarrar à terra? Por que amar tanto este mundo? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Paulo dizia, não queremos morrer, mas queremos estar diante do Senhor. É certo que o crente não morre, porque aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida, de João 5,24. Portanto, não temos medo da morte. O Senhor Jesus morreu para nos livrar do medo da morte. Ora, a morte foi destruída. O que temos apenas é o vale da sombra da morte. As pessoas não sabem que o cristão, quando matam ele, estão fazendo um favor de colocá-lo face a face com Cristo. Num lugar onde não haverá lágrimas nem sofrimento. Aquele que é celestial e terminou sua carreira, como disse Paulo, combati o bom combate. Completei a minha carreira, guardei a minha fé. Sabia que logo estaria diante do Senhor, o que é muito melhor. Portanto, quer vivamos ou quer partimos dessa terra, estamos com o Senhor. Se estamos aqui, ausentes do Senhor, mas com Ele por fé. Se partimos, então somos promovidos a amigos íntimos no céu. De maneira que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, porque
aquele que Deus uniu, o cabeça e o corpo é um só. E o Senhor tem um plano individual na vida de cada um. Há pessoas que não têm estruturas para ser mártir, ficariam abaladas. A tua palavra diz, meu Deus, que o justo nunca será abalado. O Senhor disse, sou velho, já fui moço, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É preciso ter maturidade para ser mártir e ter uma melhor ressurreição, maior promoção no céu. Mas não é todos que chegaram a essa perfeição para serem mártires. Alguns só têm fé para ser salvos. A estes que não têm estrutura para serem mártires, que são crentes apenas salvos, sem galardão, como o ladrão na cruz. Crentes que entram de raspão no céu, salvos apenas. Mas aqueles que o Senhor tem um plano, né, meu Deus, para serem mártires, esses o Senhor trabalhou muito na intimidade, como Davi que adorava o Senhor tocando a harpa. Estes estão prontos para, como nos países comunistas, na China, na Rússia, na Coreia do Norte, receberem Jesus, se batizarem e de repente serem mortos de uma hora para outra. Todos os dias eles sabem que podem ser mortos e vivem cada dia como se fosse o dia que vão se encontrar com Jesus face a face. Crentes preparados para serem mártires e que sabem que se viverem, estarão evangelizando. Se partirem, estarão com o Senhor. De maneira que, se Deus quer que eles continuem na terra, é para evangelizar. Se Deus quer que eles continuem na terra, ninguém os achará, ninguém os matará. Mas se Deus os quer no céu, os seus algozes estão fazendo apenas um favor de conduzi-los ao céu. Portanto, quer vivamos ou quer partimos dessa terra, tudo é supervisionado pelo Senhor. O mundo jaz no maligno, mas aqueles que são do Senhor, cobertos com sangue, são embaixada celestial. O diabo não toca, o diabo não decide. Entre a bala do revólver e o cristão, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. De maneira que o crente não está entregue aos homens. Não. Não é como se fosse assim, todos entregues na mão para serem mortos. Não. O Senhor tem um plano individual na vida de cada um. Ó Deus, o Senhor tem um plano na vida de cada um. Alguns o Senhor quer que fique pregando o Evangelho. Outros já chegou a hora de partir. Aleluia! Alguns já estão prontos, maduros para a colheita. Outros estão se aprontando, então o Senhor os esconde. Aqueles, meu Deus, que precisam ficar nessa terra e pregar o Evangelho, dar bom testemunho, o Senhor os esconde, como fez com Elias. Por 3 anos e meio, o Senhor os escondeu. Assim como fez com Pedro, que o anjo foi lá e o tirou da prisão. Há alguns que o Senhor esconde porque quer nessa terra. Como aconteceu no Apocalipse, que a mulher foi escondida da besta e foi alimentada por 3 anos e meio. Isso fala de Israel sobrevivendo a 3 anos e meio na grande tribulação, o que seria totalmente improvável, porque Israel é um país tão pequenininho, cercado de 1 bilhão de árabes com mísseis atômicos. Isso, com 3 dias, acabaria com Israel. Como pôde ficar 3 anos e meio Israel, Jerusalém, sem ser destruído? Podemos ver então, meu Pai, que há alguns que o Senhor tem plano de partir. O arrebatamento individual, né? Há alguns que já chegaram na hora. Pronto. É hora de ver o Senhor face a face. Não temos medo. Outros o Senhor vai escondê-los. Ninguém poderá matá-los enquanto não cumprirem o ide do Senhor. Esse evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Como será pregado se não forem enviados? Ora, se todos forem mortos, não ficará ninguém para pregar o evangelho. Se todos forem impedidos de pregar o evangelho, acabou o evangelismo. Não teria o porquê a igreja ficar aqui. Se a igreja ficar aqui, é porque alguns serão escondidos. Como aconteceu com o irmão André, que ao entrar num país comunista, parece que era a Rússia, o irmão André que partiu para a glória este ano de 2022. Ele escreveu um livro chamado Contrabandista de Deus. O irmão André partiu para a glória este ano. E ele conta a história que, ao chegar
na Rússia com o porta-mala cheio de Bíblias. Foi parado pelos comunistas que disseram: abre agora o porta-mala. Então ele orou: Senhor, o Senhor que abriu a vista dos cegos, fecha os olhos desses soldados para que vejam alfaces em vez de Bíblia. Que ao abrir o meu porta-mala, eles vejam as Bíblias como alfaces e me deixem passar e levar as Bíblias. Então, ao abrir os porta-mala, os soldados viram e disse: esse monte de alface está já ficando murcho? O que você está demorando? Fecha logo o teu carro e vai embora. E ele fechou o carro e foi entregar as Bíblias no arraial. Deus fez com que os guardas vissem alface. É Deus que fez com que Filipe fosse arrebatado de uma cidade a outra, que livrou Jesus muitas vezes de ser pego. Quando eles iam pegar Jesus, a Bíblia diz que Jesus saía do meio deles, era trasladado. Quando Deus quer que você viva, quando as pessoas vierem para atirarem você, você será trasladado. Ou eles ficarão paralisados sem poder atirar. Deus tem os seus meios. Ele para o tempo, ele faz o que ele quer. Deus é o Senhor. Se ele quer que você viva, ninguém te pegará. Ninguém te achará, e se te achar, ninguém poderá te fazer mal. Se for para a prisão, lá você vai poder evangelizar. De forma que, se estamos aqui, Deus nos protege e nos alimenta, como Ele prometeu. Se estamos aqui, Ele cuidará de nós, para que sejamos protegidos e alimentados com paz, sem ser abalados. E se Ele quer que nós partimos, Ele nos estruturará, para partirmos sem medo, para partirmos sem terror, para partirmos glorificando o nome dEle. Portanto, a estrutura que Deus nos dá e que é construída, meu Pai, dia após dia, ela nos prepara para sermos mártires ou missionários. Uns morrendo dia a dia para a carne, morrendo dia a dia para o pecado. Outros morrendo apenas fisicamente, para estar vivos com o Senhor aí na glória. Ó Deus, sabemos que os seus planos são indestrutíveis. O Senhor decidiu que Pedro vai pregar o Evangelho, nem o Império Romano conseguiu matá-lo. Se o Senhor diz que Daniel vai ser promovido, Nabucodonosor fará isto. Se o Senhor diz que José vai governar o mundo inteiro e dar pão para o mundo inteiro, ele vai fazer isso. Se o Senhor disse que Moisés vai acabar com o Império Egípcio, isso vai acontecer. E aconteceu. Porque o Senhor Deus é assim, meu Pai, invencível nos seus desígnios. Nada acontece que escape do seu domínio na vida daqueles que te amam. Como diz a tua palavra em Romanos, que tudo coopera para o bem na vida daqueles que te amam. De forma que não temos medo dos teus planos, dos teus dias. O Senhor escreveu todos os nossos dias antes que nenhum deles houvesse. Se o Senhor escreveu que vamos viver, meu Pai, seremos alimentados e protegidos. Se o Senhor escreveu que vamos partir, então não temos medo de ir, porque o Senhor nos dará condição para partir sem medo. Ó Deus, como é maravilhoso saber que a nossa vida não está na mão do diabo, na mão do homem, nossa vida está na mão do Senhor, e que o Senhor tem um plano na nossa vida que será cumprido, e que nenhum homem, nenhum demônio poderá impedir ou mudar aquilo que o Senhor decidiu e escreveu antes da fundação do mundo. A nossa vida está entregue ao Senhor, entregamos e confiamos, e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e continuará, e que os planos do maligno são frustrados, e que aquilo que está no seu coração infalivelmente acontecerá. Por isso te louvamos, meu Pai, quer estejamos aqui ou na prisão, ou estejamos aí na glória, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ó Deus querido, nossas vidas estão em tuas mãos, nos ajude a estarmos com as vestes limpas, com o azeite transbordando, porque a tua parte o Senhor sabe fazer, meu Pai. A tua parte seja para curar, prosperar, prolongar a nossa vida, fazer de nós multimilionários porque muitas pessoas terão que ficar ricas neste tempo final, prósperas, para bancar as missões que alcançarão as nações. Então o Senhor tem um plano de prosperidade na vida de um, o Senhor tem plano missionário na vida do outro, o Senhor tem plano de partida na vida do outro, e somos seu exército, né?
e aquilo que o Senhor quer para nós acaba acontecendo. E mesmo o ímpio, sem saber, mesmo Herodes, acaba fazendo com que aqueles que o Senhor quer que parte, acabam partindo em nome de Jesus.